Olá, seja muito bem-vindo. Somos a Igreja Metodista do Ingá e em breve, em alguns minutos, começaremos o nosso culto online. Abra o seu coração, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra linda para derramar sobre a sua vida hoje. E se você não nos segue nas redes sociais, nós estamos no Facebook, Instagram e YouTube. A nossa visão é edificar uma igreja de discípulos, equipada para o serviço, onde cada crente é um ministro, e assim nós vamos expandindo o reino de Deus, cuidando uns dos outros. Se você quer falar sobre Deus, sobre o seu propósito, clique no link que vai aparecer aqui na sua tela. Em alguns instantes, muito louvor, adoração e muita palavra de Deus para a sua vida. Fique com a gente até o final. Irmãos, muito bom estarmos juntos aqui para adorar ao Senhor. Estamos de forma online, na sua casa ou no seu trabalho. Tem irmãos que outro dia falou comigo que estava assistindo no ônibus, indo para o trabalho. Essa é a vantagem da internet, né? Nós podermos acessar, termos acesso à palavra de Deus a qualquer lugar. E hoje é um momento muito especial para nós, é um culto de celebração. Primeiro culto do ano, nós entregamos ao Senhor a nossa primícia, nosso primeiro momento de adoração, mas também é um momento de participarmos da ceia do Senhor. E nós entendemos que é parte fundamental da nossa vida cristã estudarmos a palavra de Deus. Meditar na palavra é aquilo que nos alimenta, é aquilo que nos mantém de pé. Essa reunião é importante, mas a palavra de Deus, nós identificamos que ela tem um papel fundamental na nossa vida, porque ela nos alimenta. Jesus, ele vai nos ensinar. Nós estudamos, aquilo que nós aprendemos, essa palavra ela produz raízes em nós, ela produz alicerces na nossa vida. O que são esses alicerces? É a estrutura sobre a qual nós caminhamos. Então quando você ouve essa, e não só ouve, o importante não é só você ouvir, mas você praticar aquilo que você ouve. Quando isso acontece, Jesus diz que você está construindo a sua casa sobre a rocha. Construir a casa sobre a rocha significa que quando as tempestades, a crise vier, a sua casa não vai cair. Irmãos, e essa crise, essa pandemia provou para nós que essa palavra de Jesus é uma verdade. Porque aqueles que estavam participando por participar, que frequentavam, uma igreja, eles desanimaram, eles esfriaram. Mas aqueles que têm uma intimidade com o Senhor, que de fato buscam a Deus, essa crise serviu para que se aprofundasse o relacionamento, a intimidade com Deus. E entendermos, irmãos, não é a virada do dia 31 para o dia 1º que muda. É uma data simbólica, mas o que muda na verdade são as nossas atitudes. Aquilo que nós plantamos de diferente é que vai mudar aquilo que nós vamos colher. Então é um ano de oportunidades. Até o banner não ficou pronto, mas eu quero que fique claro para nós. A Bíblia vai dizer que nós devemos colocar marcos, como se fossem placas grandes, para aquele que passar correndo, ele consiga visualizar. Então, tem dois marcos aqui que eu fiz questão de colocar. O primeiro é
a visão que nós temos como igreja, que é edificar uma igreja de discípulos. O que é uma igreja de discípulos? Não é uma igreja de membros. Nós não queremos simplesmente números aqui. É para fazermos discípulos, é para cuidarmos uns dos outros. Não existe no nosso meio, ou não deveria existir, o clericalismo. O que é o clericalismo, pastor? É nós olharmos para uma figura, para um pastor distante de nós. Irmãos, a minha oração como pastor não é mais poderosa que a sua. A minha obrigação não é maior do que a sua. Você que está sentado na última fileira, Josué que está na última cadeira, ele não tem menos obrigação do que eu que estou aqui. Nós somos partes desse corpo. Talvez a minha função nesse momento seja diferente, mas como igreja nós entendemos que cada um cuida do outro. Nós edificamos uns aos outros. Por isso nós... Porque aqui você me ouve a pregação, você recebe, você é ministrado, você é alimentado, mas chega na célula, você compartilha da vida de Deus que você recebeu. Então chega na célula, o Vitor, ele compartilha do que Deus tem falado com ele. Então ele diz a mim. O Josué, ele fala de algo que Deus fez, um testemunho. Então todos nós edificamos uns aos outros. Isso é sermos uma igreja de discípulos. Não é você domingo após domingo só vir, receber, se alimentar, se tornar a palavra, mas isso não fluir, você não conseguir compartilhar. Isso não é missão de Deus, isso não é o propósito de Deus. Jesus no final ele disse: olha, ide e fazei cultos. Foi isso que Jesus disse. Ide. Muito importante, mas não foi isso que ele disse. Ide e fazei discípulos. Nós fazemos discípulos, irmãos, nos relacionamentos, é orando uns pelos outros, e nós nos fundamentamos na palavra de Deus. Essa palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, e é nela que nós baseamos. Então, nós estamos estudando a palavra, e a partir de hoje, eu vou aproveitar esse espaço aqui pela manhã, e nós vamos estudar a palavra juntos aqui. Confirmar a data para os irmãos, mas creio que a partir de fevereiro nós já vamos fazer o culto, voltar com o culto à noite também. E tem irmãos que não podem vir pela manhã. Então, pela manhã nós vamos estudar a palavra, como temos feito de Romanos. Eu vou aproveitar esse tempo aqui, nós vamos estudar Romanos. E aqui você que está comigo, quero que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Vamos estudar essa palavra tão preciosa. Tenho certeza que nessa manhã você vai sair daqui alimentado, edificado pela palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia sem cumprir o seu propósito. Olha o que diz. Vou ler do versículo 1 até o versículo de número 11. Diz assim: agora pois, NVI para ficar mais fácil da gente entender. Portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer, por ela estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou, versículo 4, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. O Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne, ela é morte, mas a mentalidade do Espírito, ela é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, versículo 9: entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne,
mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em você, não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Versículo 11. Daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Curva a sua cabeça. Te pedimos nessa manhã, Espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento do Senhor. Abra os nossos olhos, nos dê revelação, Pai. Que possamos crescer em maturidade, crescer em conhecimento do Senhor. Nós te agradecemos pela oportunidade de meditar na Tua Palavra e te pedimos que os nossos ouvidos, que o nosso coração esteja aberto, receptivo para receber dessa palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a cereja do bolo. Paulo aqui em Romanos, ele começa a ensinar algo para aquela igreja em Roma. A igreja em Roma não foi Paulo que plantou, diferente de outras igrejas, em Éfeso, em Corinto. Paulo tinha plantado a igreja e depois de um tempo ele fica escreve as cartas para que o problema fosse solucionado. Ele escreve a carta em resposta aos problemas. Em Roma não foi Paulo que plantou a igreja em Roma. A igreja ali foi fundada e Paulo ia visitar aqueles irmãos daquela igreja. Então Romanos é considerada o quinto evangelho, porque é Paulo ensinando os princípios do evangelho de Cristo para aquela igreja. Então ele já começa, nós que estamos estudando já desde o capítulo 1, ele começa Romanos dizendo que o homem será julgado. E nós olhamos para Deus hoje e pensamos, pastor, mas como assim falar da ira de Deus? Quando nós olhamos para Deus, quando pensamos em Deus, a ideia que vem é que Deus é amor. É ou não é, irmãos? Sim ou não? Parece até assustador, mas Paulo está mostrando a realidade do homem pecador. O homem sem Cristo, ele será julgado, ele será condenado. É o que Paulo está falando. Mas ele vem mostrando que existe um remédio, um antídoto para que esse homem, ele não... O antídoto é Cristo. Ele começa a apresentar esse remédio para nós que estávamos doentes. E Cristo é esse remédio que transforma a nossa vida. Cristo é esse remédio que transforma nosso viver. Antes, sem Cristo, nossa carne. Era a nossa carne que nos dizia o que nós deveríamos buscar, correr atrás. Nós éramos guiados pela carne. Mas aqui no capítulo 8, Paulo está dizendo que o senhorio mudou. O nosso Senhor, ele mudou, o nosso governo mudou. Aquele que nos governava não é mais a nossa carne, mas agora quem nos governa é Cristo Jesus. Então ele está mostrando que uma vez que você colocou o senhorio na mão de Cristo, uma vez que você identificou que Cristo é Senhor e Salvador da sua vida, que Cristo é o caminho para que você hoje possa se chegar a Deus, ele começa dizendo no versículo 1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Na NVI, como nós lemos, ele diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Sabe o que é isso? Nós identificamos que nesse momento, nesse primeiro culto, às 11h31 da manhã, você pode olhar para você e dizer: não há mais condenação para mim. Não há mais nenhum peso de pecado, não há mais... Pastor, como é que você pode dizer isso? Você não sabe o que eu fiz ontem à noite. Pastor, como é que você pode dizer isso? Você não sabe o que eu fiz hoje de manhã. Eu pequei hoje, eu pequei ontem. Sabe o que é mais maravilhoso na palavra de Deus? E essa palavra nos dá uma ideia, não é uma ideia do futuro, não é uma ideia também do passado, mas quando ele diz agora, nesse exato minuto, já nenhuma condenação há. Como se você chegasse diante de Deus, e no momento que você reconhece que Jesus é o seu Senhor e Salvador, e você
por um acidente, você pecou, você falhou. Você pode dizer nesse momento: agora não há mais. Ele te lava de todo pecado. É o que ele diz no versículo 2, olha: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Antes de Cristo, então você fazia o que a sua carne queria. Nós éramos guiados pelo que a nossa carne queria fazer. Por isso nós nos prostituíamos, por isso nós corremos atrás do dinheiro. Essa era a nossa preocupação. A carne queria desfrutar dessas coisas. Seguinte, assim como a lei da gravidade, que ela atrai os objetos para baixo, nenhum de nós aqui consegue vencer a lei da gravidade. Se eu soltar esse microfone aqui, ele vai cair no chão. Então quando Paulo ele fala sobre isso, é como se a lei do pecado fosse a lei da gravidade. Ela nos puxa para o pecado. Nós sem Cristo, nós somos atraídos para o pecado. Por mais que nós tentemos, mais cedo ou mais tarde nós vamos cair de novo, porque é como a lei da gravidade nos puxando. Só que Paulo diz: olha, a lei do Espírito da vida, ela vence a lei do pecado. Então como a lei da gravidade, ela atrai um objeto para baixo, né, para o centro, consegue vencer essa lei da gravidade, que é a lei da... Estava agora na minha mente aqui. A lei da aerodinâmica, não. Falei. A lei dos aviões. Fugiu agora. Existe uma lei da aerodinâmica, onde se uma aeronave, num determinado formato, ela alcançar a velocidade, a partir daquela velocidade, com aquela aerodinâmica, ela consegue vencer a lei da gravidade. Então uma aeronave, quando ela atinge essa velocidade, ela sai do solo, e ela consegue permanecer no ar por conta dessa velocidade que ela está e da aerodinâmica daquela. A vida é como essa lei que permite que a aeronave voe, que ela saia do solo, que a lei da gravidade não a puxe mais para baixo. A lei do Espírito da vida é Cristo habitando em nós, e essa lei, ela consegue nos fazer vencer a lei do pecado. Porque existe uma forma de nós vencermos o pecado, existe uma forma de nós vencermos aquilo que nos prendia, é Cristo habitando em nós. Então nós tentávamos vencer o pecado sozinhos, nós tentávamos ser bons. Está me ouvindo aí da sua casa? Faça um teste, pergunte para pessoas que moram com você ou pessoas próximas do seu ciclo de relacionamento, sem nenhuma acusação, mas faça a seguinte pergunta: se você morresse, né, bate na madeira assim, não, Deus nos livre e guarde, mas se você morresse hoje, para onde você iria? Para onde você acha que você iria? E é interessante porque muitas pessoas elas vão dizer: não, eu acho que eu... Mas por que você acha que vai para o céu? Não, porque eu faço caridade, eu ajudo os necessitados. Ah, não, porque eu sou uma pessoa boa, eu sou honesto, eu nunca roubei, nunca matei. A conclusão: porque foram honestos, não roubaram, não mataram. Isso é muito bom, isso é importante. Alguns vão ser sinceros, vão dizer: não, acho que eu vou para o inferno. Mas por quê? Ah, não, porque eu fiz muita coisa errada. Mas a Bíblia nos diz: Deus, só existe um caminho para o céu, e esse caminho é Jesus Cristo. Esse caminho, irmãos, não são boas obras. Você não vai para o céu porque você é bonzinho, você não vai para o céu porque você é uma pessoa de caráter. Isso tudo é importante. Cristo Jesus. Cristo é o caminho, Ele é o único caminho que nos leva a Deus. E o que Paulo está falando para nós é que quando nós reconhecemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, Ele passa a habitar em nós. Nós que éramos governados, agora Cristo, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, porque nós reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador.
Você pode até não ter sentido nenhum arrepio. Quando você entrega a sua vida para Jesus, o dia que você fala: Jesus, eu te reconheço como meu Senhor e Salvador. Senhor, eu quero morar no céu, eu quero passar a eternidade com o Senhor, e eu entrego a minha vida para Jesus. Eu reconheço que eu sou um pecador, que eu preciso de Jesus. Quando você faz essa confissão, o sobrenatural acontece. Dentro de você, o seu espírito, ele é regenerado, e o Espírito Santo de Deus passa a habitar em você. Estão entendendo isso? O Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar em você agora. O privilégio de reis, sacerdotes e profetas, o Espírito vinha sobre eles. O Espírito vinha sobre o rei Davi, o Espírito vinha sobre Samuel, o Espírito Santo vinha sobre Sansão, sobre esses homens, profetas, sacerdotes, reis. O que fazia? O Espírito Santo se retirava deles. Deixa eu te dizer algo: o Espírito Santo não se retira mais de você. Não é como no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, que o Espírito saía. Não, o Espírito hoje mora. Ele é. Você pode dizer amém por isso? Quando você diz amém, você está dizendo que assim seja. O Espírito agora, ele habita em nós. Então quando você orar, você não precisa orar a um Deus distante. Por quê? Porque ele está perto, ele está dentro. Você não precisa que um pastor ore por você para que a resposta venha. Você pode orar aí na sua casa. Você pode juntar com a sua esposa, com o seu marido, e vocês dois orarem, e Deus vai ouvir a sua oração. Pode, não tem problema nenhum. Mas o que a Bíblia está nos ensinando, que nós hoje temos livre acesso ao Pai. Nós hoje podemos orar ao Pai. E nós hoje podemos nos achegar diante de Deus, sem nenhum sentimento de culpa, de medo ou de inferioridade. O que Paulo está ensinando para nós aqui, irmãos, é algo prático na nossa vida. A justificação pela fé é você sendo... Pastor, mas eu pequei ontem. Então Paulo está dizendo: então confesse o seu pecado, chega diante de Deus e fala: agora pois, já nenhuma condenação há sobre mim. Por quê? Porque eu estou em Cristo Jesus. Como que... Quando você comete um pecado, quando você comete um erro, quando você vacila, todo pecado, o fruto dele é o quê? A morte. A consequência do pecado é a morte. A consequência do pecado é maldição. Só que Cristo, quando Cristo, ele sofreu na cruz do Calvário, quando Cristo morreu no nosso lugar, ele levou toda a maldição do pecado lá na cruz. Quando Cristo sofre na cruz, ele sofre no nosso lugar. Então quando você chega diante de Deus, Deus olha para o que Cristo fez e Deus diz: está pago o preço. Eu estou satisfeito com o preço que foi pago. Não precisa pagar de novo, o preço já foi pago. Então, pastor, mas isso é muito bom. Graça. Irmãos, nós recebemos de graça, pela fé. Mas isso custou um alto preço para Deus. Custou o preço do seu Filho amado. Custou o preço de Cristo se entregar na cruz. Então quando nós, hoje, pela manhã, nós acordamos, agora já nenhuma condenação é mais sobre mim, é porque Cristo pagou o preço na cruz. Não é porque eu sou bonzinho que eu posso dizer que eu sou inocente diante de Deus. Não é porque eu tenho feito boas obras que eu posso dizer que eu sou inocente diante de Deus. Eu posso dizer que Deus está em paz comigo, porque eu posso chegar diante de Deus e dizer: Abba Pai, Paizinho, obrigado, e posso pedir o que eu preciso, porque Cristo pagou o preço lá na cruz. É uma questão de fé, é nós nos posicionarmos em fé e saber que Cristo pagou o preço por nós. Olha que interessante, Romanos 8, versículo 6, ele diz o seguinte: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus.
Nós, quando vivemos dominados, a mentalidade da carne é o que? É nós vivermos debaixo do senhorio das nossas vontades, dos nossos desejos carnais. Capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 19, ela vai nos dizer dos frutos do Espírito, mas também das obras da carne. Gálatas 5:19. Preste atenção. Talvez você não saiba o que é ser governado pela carne. Talvez você não saiba o que é a mentalidade da carne. Mas Gálatas 5, versículo 19 diz assim: as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então o pecado na nossa vida, pastor, quer dizer santos? Não, nós erramos, nós falhamos, mas isso para nós é um acidente. Preste atenção, o pecado na sua vida deve ser um acidente. Uma vez que você pecou, uma vez que você errou, uma vez que você rapidamente para se lavar no sangue de Jesus, você deve pedir perdão ao Senhor, e que o sangue de Jesus ele vai te lavar de todo pecado, e a condenação ela não tem mais lugar. O sangue de Jesus ele é poderoso para nos lavar e nos purificar de toda injustiça, toda a condenação do pecado. O diabo sim, ele vai tentar te lembrar dos seus pecados. O diabo vai dizer para você: você acabou de pecar, você vai ler a Bíblia, você não merece, você é um pecador. Mas a palavra que deve brotar no seu coração, a palavra que deve ecoar na sua mente, é de Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há. Preste atenção, o agora, ele nos dá o sentido desse exato momento, nesse segundo, já nenhuma condenação mais sobre mim. O pecado, o diabo pode deve lembrar de que Cristo pagou o preço lá na cruz, e por causa do sacrifício de Cristo, hoje, você não tem mais condenação. Você pode ter livre acesso ao Pai por meio de Cristo. Romanos 8, versículo 9. Entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vivo por causa da justiça. O que significa o Espírito estar vivo por causa da justiça? Irmãos, justiça de Deus, nós temos aprendido aqui. O que é? É você ser declarado inocente diante de Deus. É você ser declarado sem culpa diante de Deus. E como que isso acontece? Cristo se coloca no nosso lugar. Então nós podemos chegar diante de Deus sem nenhum sentimento de culpa, sem nenhum sentimento de verdade, sabendo que o nosso pecado, ele foi pago lá na cruz do Calvário. Mas deixa eu te dizer algo: aqueles que premeditam o pecado, aqueles que planejam o pecado, as pessoas nem tenham nascido de novo ainda, porque o fato de o Espírito Santo habitar em nós, o pecado ele é um acidente, ele acontece, mas ele não deve ser uma prática. Uma vez que nós erramos, nós pecamos, o que nós devemos fazer? O que te faz vencer o pecado não é você se autoflagelar, não é você ajoelhar no milho, não é você se chicotear, mas o que faz você vencer o pecado é você entregar para Jesus, confiar em Jesus. Filipenses 4,6 nos diz: olha, não andeis ansiosos por motivo algum, antes faça conhecidas as suas necessidades através de súplicas, orações e ações de graça. É você colocar diante do Senhor
aquilo que tem te prendido, você venceu o pecado. Paulo ele vai dizer isso: olha, o mal que eu não queria fazer, eu faço, e o bem que eu queria fazer, esse eu não consigo fazer. A gente não está falando de um Zezinho qualquer, a gente está falando do Testamento todo, homem que foi usado por Deus. Ele está dizendo: olha, por melhor que seja o homem, por mais santo que esse homem seja, por mais espiritual que esse homem seja, ele vai falhar, ele vai cair em algum momento. Confiança de que o sangue de Jesus nos lava de todo pecado, de que não há mais condenação sobre nós, que somos declarados inocentes diante do Senhor, por causa do que Cristo fez por nós. Para nós encerrarmos, olha o que ele diz: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos do seu Espírito que habita em vocês. Paulo está dizendo o seguinte: olha, o Espírito Santo de Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Esse mesmo Espírito que atuou em Jesus, que operou através de Jesus, e preste atenção, foi o Espírito que guiava Jesus aonde ele devia ir, o que deveria fazer, porque Jesus mesmo diz: olha, eu falo o que eu ouço o Pai falar, eu faço o que eu vejo o Pai, guiado pelo Espírito Santo de Deus. E esse mesmo Espírito ressuscita Jesus dos mortos. Ele está dizendo: esse mesmo Espírito que fez tantos sinais e maravilhas através de Jesus, é o mesmo Espírito que habita em vocês hoje. O Espírito Santo de Deus, ele habita em vocês. Mas eu nem sou tão bom assim, pastor, eu não tenho, né? Eu não tenho um título, pastor, eu não fiz jejum esse último ano, eu nem li a Bíblia toda ainda, pastor. O que você faz, mas é uma questão do que Cristo fez por você lá na cruz. Quando você entende que não é pelo que você faz, mas é pelo que Cristo fez, é por isso que a palavra de Deus nos diz: é pela graça mediante a fé. O que é isso? A graça é o favor e merecimento. Eu não merecia, mas pela fé em Cristo nós recebemos o presente, a dádiva de Deus. E agora o Espírito Santo, ele habita em nós, porque nós cremos no que Jesus fez por nós na cruz, no sacrifício de Cristo na cruz. Pela fé nós tomamos posse. Recebemos, irmãos. A salvação, ela é por meio da fé, não por obras. Paulo diz: para que ninguém se glorie. Hoje, você que está me ouvindo aí na sua casa, você tem certeza da sua salvação? Certeza que você vai para o céu? A sua convicção não deve estar nas suas boas obras. A sua convicção deve estar no sacrifício de Cristo na cruz por você. Creia que Cristo ressuscitou na cruz, ressuscitou no terceiro dia, está sentado à destra de Deus Pai. Se você crê nisso, essa é a sua confiança de que você passará a eternidade no céu com o Senhor. O Espírito Santo habita em você. Pastor, mas como que eu sei disso? Versículo 11, ele está dizendo: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos que habita em vocês. Irmãos, uma vez que você tem confiança, você crê, recebe pela fé, você tem confiança no sacrifício de Cristo na cruz, e você tem certeza da sua salvação, da mesma forma você vai receber de Deus todos os outros presentes, todas as outras dádivas de Deus. Nós recebemos pela graça, por meio da fé. Quando cremos em Deus, recebemos a salvação. Mas preste atenção: a sua cura você passa mediante a fé. A sua provisão financeira você também recebe pela graça, mediante a fé. A salvação da sua família você recebe pela graça, mediante a fé. Tudo graça mediante a fé.
Sabe por que isso é importante? Porque nós às vezes achamos que as coisas estão dando errado porque nós pecamos, porque nós erramos. Mas você não passa por uma crise, por um deserto, por causa simplesmente de um pecado. Quando você crê dessa forma, o problema, sabe qual é? Quando as coisas começarem a dar certo, qual vai ser o pensamento natural? Está dando certo porque eu fiz acontecer. Está dando certo porque eu estou fazendo certo, eu estou no caminho. Isso te leva a pensar que você recebe em consequência na sua vida, preste atenção, anula a graça de Deus sobre você. Por quê? Porque a graça, irmãos, é para quem não merece. A graça, a Bíblia diz que é o favor imerecido. Então você só recebe a graça pela fé, não é pela graça. Se você crê que Cristo morreu na cruz por você, e hoje você pode receber as bênçãos, porque nós estamos em Cristo. A palavra é muito clara, a palavra de Deus diz: aquele que cumprir a lei, abençoado, aleluia, isso é muito bom. Mas a palavra também diz que aquele que não cumprir, ele será amaldiçoado. E aí nós pensamos, né? Poxa, eu consigo não mentir, pastor. Então eu consigo viver uma vida sem roubar. Não adulterar, não, isso é mole, eu sou casado, nunca adulterei, né? A gente vai listando os mandamentos, né? E a gente pode parecer que nós conseguimos cumprir até o 9. Não mentir. Mas chega no 10º. O 10º mandamento vai dizer: se nós desejarmos, nós já pecamos. Você pode até nunca ter roubado, mas se desejou levar, você pode até nunca ter desejado matar, ou melhor, você pode até nunca ter matado, mas é aquela pessoa que te ira, que te tira da graça, nunca ter desejado matar. A Bíblia vai dizer que o desejo controla, vem um pensamento, vem um desejo, vem um sonho, impossível para nós cumprirmos. Só que aí Deus, Ele envia Jesus. Jesus, em forma humana, Ele consegue cumprir toda a lei. Jesus cumpre. E Ele, quando Ele está sentado à destra de Deus Pai, depois de ressuscitar, nós podemos chegar diante de Deus e falar assim: Deus, me abençoa. E aí o diabo pode falar: não pode abençoar não, Deus, porque não cumpriu toda a lei. Ele pode ter acertado, então já falhou em um, a lei diz que falhou em toda a lei. Mas existiu um homem que cumpriu toda a lei, Cristo Jesus. Então somente Jesus poderia ser abençoado por Deus Pai. Somente Jesus poderia receber a bênção. Que uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, aquilo que Jesus recebe, nós recebemos também. Está compreendendo isso? Aquilo que Jesus desfruta, nós podemos desfrutar também. A irmã que está grávida? Viviane. Qual o nome do bebê? Guilherme. A Viviane está grávida do Guilherme. E o Guilherme, preste atenção nisso, ele se alimenta de quê? Do que a Viviane. O que a Viviane comer influencia no Guilherme. O Guilherme, ele está sendo desenvolvido na barriga da Viviane. E imagine que qual o nome do marido? Pedro. O Pedro vai levar a Viviane está com peixe. Aleluia. Está com desejo de comer um peixe fresquinho. E ela vai ali, né, no mercado de peixe, escolhe um peixe maravilhoso e frita ali na hora aquele peixe fresquinho. O que o Guilherme está comendo naquele momento? Ele está desfrutando de quê? De um peixe também. Imagine que o Pedro fala assim: amor, para a gente celebrar a vinda do Guilherme, nós vamos, eu vou na cidade.
E ela senta no melhor restaurante, com todo aquele glamour, tem o maître que vem e empurra a cadeira, e tem todo aquele status, aquela coisa maravilhosa de um bom restaurante. Quem está desfrutando? Aonde ela se assentar, se ela se assentar na cadeira mais importante, o Guilherme está sentado junto com ela. Se ela receber a maior honraria que tiver, se ela receber uma promoção no trabalho, o Guilherme está recebendo junto com ela. Assim como o Guilherme desfruta do que a Viviane desfruta, nós estamos em Cristo, e tudo que Cristo recebe, nós recebemos juntamente com Ele. A Bíblia nos diz que tudo que Cristo recebe com Ele. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Então, se Cristo tinha paz, nós podemos ter paz também. Se Cristo não tinha doença, nós também podemos viver uma vida sem doença. Se há autoridade em Cristo, nós temos autoridade também. Nós também somos abençoados. E o Espírito habitando em nós, essa prova de que assim como Cristo foi assunto aos céus, Deus ele virá nos resgatar também. Versículo 11 ele nos diz que assim que se habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, ele vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós. Você tem essa certeza da salvação. Se o Espírito Santo habita em você, se você entregou sua vida para Jesus, tenha certeza, o Espírito Santo de Deus habita em você. E se esse Espírito Santo de Deus habita em você, tenha certeza, irmãos, Jesus está voltando. Todos os sinais estão aí para nos mostrar que estamos às portas, que Jesus está voltando, que em breve Ele virá nos buscar. E o Espírito Santo habitando em nós, essa confirmação de que nós não ficaremos para trás, de que nós não seremos deixados para trás, mas a nossa confiança é de que nós iremos com Cristo, nós teremos um corpo glorificado. Essa é a nossa confiança, que o Senhor que começou a boa obra, Ele é fiel para completar, e se Ele nos prometeu, Ele é fiel para cumprir a promessa. Quando nós participamos da... Esse é o momento de você lembrar, a ceia é um memorial. O que é um memorial? Serve para te lembrar do que você vai receber, de algo que está por vir, ou que você já recebeu. Quando participamos da ceia, o corpo de Cristo. E quando você come do pão, o que significa? Que agora o pão faz parte do seu corpo. Você é fruto do que você come. Não tem esse ditado? Quando comemos Cristo, significa o que? Cristo agora habita em nós. E quando tomamos do suco, o cálice significa o que? Que o sangue de Jesus nos lava de todo pecado. Você não é perdoado porque você foi bom, perdoado porque você tem boas obras, mas você é perdoado pelo sacrifício de Cristo na cruz. O sangue de Jesus te lava de todo pecado. Então quando nós tomarmos do sangue, do cálice, significa exatamente isso. Agora pois, porque o sangue de Jesus te lavou de todo pecado. Aleluia. Se você não tem podido participar das reuniões presenciais, você está na sua casa, eu quero te convidar agora. Pega aí um pão para você participar junto conosco da Santa Ceia. Enquanto nós vamos louvar o Senhor, vamos cantar um cântico. Quero te convidar, separa os elementos aí para nós participarmos juntos da ceia do Senhor. Amém? Josué, me ajuda aqui. Nós vamos distribuir os elementos. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Essa não é a ceia da igreja metodista. Essa é a ceia do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que estão em comunhão com Cristo, a ceia. Se você está em comunhão com o Senhor, se você é batizado e está em comunhão com Ele, fique à vontade para participar da ceia junto conosco. É um momento de muita gratidão ao Senhor. Vamos orar pelos elementos.
Pai, obrigado por esse momento. O pão e o suco da uva. Te pedi, ó Pai, que nesse momento o Senhor transforme esses elementos e que ao ingerirmos, que nós recebamos vida de Deus, que recebamos o perdão, que recebamos, ó Pai, no nome de Jesus, cura, no nome de Jesus, apaga toda condenação sobre nós. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha renovar a aliança que temos contigo. Amém e amém. Estenda suas mãos em forma de receber também. Obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado porque primeiro culto do ano nós estamos aqui para consagrar a nossa, porque sabemos que o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Obrigado, ó Pai, porque até aqui o Senhor nos sustentou, o Senhor nos guardou, e nós te pedimos, Paizinho, nos leva para as nossas casas em paz, em segurança, livra-nos de todo o mal, Senhor. Que tenhamos uma semana abençoada, uma semana cheia da Tua graça, do Teu favor, das Tuas direções, no nome de Jesus, Pai. Que seja um ano de realizações, e a graça e o favor do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai estejam sobre nós e a nossa casa, hoje e para todo sempre. Nós oramos no nome de Jesus, e a igreja do Senhor diz, amém, amém. Vai em paz, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada. Vocês que nos visitaram, abençoe vocês, no nome de Jesus.